a estrutura de gestão, a estrutura de empresa que precisa crescer para suportar isso. Então, onde você não tinha nenhum tipo de controle, quando você aumenta e passa para um sistema mais intensivo, você aumenta a necessidade de controle, você aumenta a necessidade de monitoramento, você aumenta a necessidade de gestão. Então, você precisa evoluir como empresário, como líder, gerir pessoas. Uma coisa era você ter uma fazenda que tinha 3 peão lá que só passa olhando para ver se o gado tá bem, né? Ver se está vivo, contar as cabeças e de vez em quando curar um umbigo, jogar um mata-bicheira. Na hora que você passa para um sistema intensivo, você está falando de outro campeonato. O cara que vai monitorar praga, vai monitorar se a cerca elétrica está funcionando, vai monitorar o pasto para decidir o manejo do pasto, a mudança dos pastos, vai monitorar ganho de peso. Não é mais aqueles mesmos 3 caras. Pode ser até 3, mas são 3 caras que precisam se qualificar, que precisam ter um resultado melhor. Então a gente, inclusive, abordou bastante isso, né, com o Miguel nesse assunto, que é, como é quando você chega numa fazenda que é extensiva, e aí o cara decide começar com a intensificação, e como é que é a receptividade dos funcionários, né? A gente entende que muitas vezes aquele funcionário mais antigo ele vai ter resistência. Eu falei, cara, minha vida estava tranquila aqui, né? Eu tinha um trabalho aqui, agora os caras subiu o sarrafo, tá me dando um monte de serviço, agora tem água encanada, a bomba vive queimando, o cano vive estourando, né? O reservatório que tem que ver se tem água, se não tem. Não tinha isso antes. Para que vocês inventaram de fazer isso? Não vira nada. Eu já ouvi isso, tá, em clientes nossos aqui, em que a família decidiu intensificar, contratou uma consultoria para fazer a intensificação e o gerente foi o primeiro a ser contra, né? Falou, gente, não faz isso não, isso aí não vira nada, isso aí vocês vão jogar dinheiro fora, não faz esses investimentos, não faz divisão de cerca, não planta capim para fazer silagem, não põe água encanada. O cara foi muito contra, né? E eu perguntei isso para o Miguel, né? E ele falou, cara, por incrível que pareça, essa turma que tem resistência, quando ele começa a entender o processo e ele começa a ver o resultado daquilo, ele compra a ideia. E quando ele compra a ideia, já era. Aí ele se sente um profissional mais capacitado e que realmente ele está apto, inclusive, a arrumar empregos em lugares melhores, né? Então, essa mudança da forma de trabalhar de um sistema mais intensivo de pecuária que vai fazer frente com a agricultura requer uma estrutura muito melhor. Uma estrutura de pessoas, uma estrutura financeira melhor, um planejamento melhor, porque é isso. Quando você aumenta o risco do negócio, o que eu quero dizer sobre aumentar o risco da intensificação da pecuária? Você põe mais grana na coisa. Você põe grana para adubo, você põe grana para divisão de pastagem, você põe grana para puxar água para ter bebedouro, né, bebe água em bebedouro, não em aguada. Isso aumenta o quê? Que se der errado, você começa a ter prejuízo, porque você botou um monte de dinheiro lá, né? Você investiu bastante e não deu o resultado que tinha que dar. Aí o cara põe a culpa onde? No sistema. Intensificar é um problema. O problema foi ter inventado essa moda de intensificar. Não. O problema é que você não estava pronto para trabalhar no sistema intensivo. E aí tanto é a equipe, é óbvio, mas principalmente a liderança, principalmente o dono. Então, o dono da fazenda tem que estar pronto para entrar nisso daí, né? Então, é até muito legal uma coisa que o Miguel falou, né, sobre isso, que ele falou, a gente recomenda que você comece a intensificação, não é na fazenda toda de uma vez. Você pega 10% da tua área, delimita esses 10% e põe um sistema mais intensivo, onde você vai fazer um manejo mais adequado, possivelmente o uso de adubo, primeiro um adubozinho de leve ali, para ir aprendendo a manejar aquilo. Depois que você vai aprendendo a manejar aquilo, aí você sobe o sarrafo e começa a ter uma adubação maior. Você vai aumentando o nível de adubação, vai aumentando a lotação daquela área. O resto da fazenda continua como está. E aí ele traz o número. Quando você faz a intensificação em 10% da área, você aumenta em 20% o resultado da fazenda toda. Olha que negócio doido, né? Você pega só 10% e faz um trabalho intensivo,
coloca mais animais naquela área e faz uma adubação e faz um manejo adequado, você tem um retorno de 20% da fazenda toda. Não é 20% dos 10% que você pegou, é do todo. Então, é um ganho muito interessante para o sistema. E aí você tem que começar pequeno, porque dá trabalho, tem risco, você precisa estar preparado para carregar essa estrutura nova que você formou na sua fazenda, né? Então, para isso a gente precisa de uma estrutura de gestão com uma boa estratégia montada, a época certa de comprar os animais, a época certa de vender os animais, contratos, né, de trava de preço, comercialização mais afiada, comprar melhor os animais, vender melhor os animais, desenvolver esse lado comercial, né? Então essa parte estratégica comercial é muito importante. O lado financeiro de você conseguir ter uma previsibilidade de caixa, porque é isso, você não vende gado o ano inteiro, você vende gado uma época do ano ali. Pelo menos a maioria do pecuarista, você passa uma época do ano que você tem gado para vender, a outra época do ano que você não tem, né? E aí como é que você faz? Fica sem dinheiro? Então você tem que ter uma previsibilidade de caixa, ter uma reserva de caixa, você tem que aprender a trabalhar com o dinheiro que é gerado pelo negócio, né? E aí se financiar ou pelo capital próprio ou pelo capital de terceiros. E aí é o trabalho de você ter uma boa gestão financeira para não ter que se apertar na hora que precisa. Porque tão ruim quanto fazer um investimento errado e gastar um dinheiro errado na hora errada é você não fazer o investimento certo naquilo que precisa na hora que tem que ser feito. Aí já era, né? É tão ruim quanto. É você perder a época de plantar o pasto, você perder a época de fazer a adubação, você perder a época de colocar o gado, você perder a época de comprar aqueles animais. E aí você cria um efeito em cascata, né? Que aí a pecuária tem um ciclo, né? A agricultura, a agropecuária tem um ciclo que não tem o que você fazer, né? Existe o verão, o inverno, né? Existe a chuva, existe a seca, existe o frio. Isso tudo, perdeu agora, só ano que vem, tá? Perdeu a época, só ano que vem. Você pode até fazer isso daqui, mas não vai dar certo mais, tá? Então, né? É importante que você esteja bem planejado financeiramente para poder fazer as coisas na época certa, né? Falei sobre a questão das pessoas, né? O quanto é importante a gente ter uma liderança preparada para poder gerir uma equipe num trabalho novo, né? Então isso é muito importante porque vai depender tudo disso. Se as pessoas não estiverem preparadas para entregar o trabalho, nada desse planejamento, desse investimento que você vai fazer vai funcionar. E tem um ponto importante que são aqueles fatores não controláveis, né, que nós, como empresários, não podemos perder o olho. Que são aquelas coisas que a gente acha que não é importante, porque a gente não sabe exatamente a importância, ou sabe, mas acha que isso aí não tem o que fazer. Na hora que vier, a gente não tem o que fazer, né? Que são as questões jurídicas e as questões familiares. Então, isso tem um impacto muito grande no caixa, né? Quando você tem que pagar uma autuação ambiental que você não estava esperando, é uma paulada no seu caixa. Perdeu dinheiro para o governo à toa. Se tivesse se preparado, não tinha tomado essa porrada, né? Então, uma autuação trabalhista, uma autuação ambiental, é uma puta paulada no caixa. E as pessoas acham que isso não é problema, né? Você olha só a parte técnica aqui, se o boi tá ganhando peso, não adianta. Você tá ganhando peso tomando uma puta de uma autuação que vai embora todo o teu lucro do ano, né? A tua negociação lá com o frigorífico ser bloqueada por uma questão jurídica. Você já passou por isso? Isso aí está acontecendo com frequência. Você está com tudo certo para vender para o frigorífico lá, o frigorífico agora levantou que agora se tiver qualquer coisa ali, né, sinalizada no ambiental, você não consegue mais vender. Então olha como questões jurídicas impactam. E quando eu falo jurídica / familiar, são essas questões que, é isso aí, acontece. Alguém vem a faltar e aí vem todo esse imbróglio de TCMD, inventário, que leva o caixa embora. E aí, se ninguém se preparou, ninguém tem uma reserva para isso, vai acabar com o negócio, né? Vai acabar com o negócio, vai acabar com a segurança que a família tinha, vai embora todo de uma vez só, porque, né, a gente não previu que isso podia acontecer, sendo que todo mundo sabe que isso pode acontecer, né? Então, essa questão, né, da governança, da família e do jurídico, isso tem que estar sempre muito alinhado, porque toda essa parte produtiva, você aumentou o risco, você preparou a sua fazenda para correr um risco muito maior, mas
tem fatores que você não está controlando dentro da fazenda, que são as coisas fora da fazenda, que tem a ver com questões jurídicas, questões de governança, questões legais aí, né, familiares, que vai levar o teu dinheiro embora. E aí você vai ter que tocar, vender o gado para pagar uma pendência. Que, você pode evitar, tem um monte de coisa dessa que você pode evitar. Tem um monte de coisa dessa que você pode evitar. Ou você mitigar o risco, né? Tipo, você vai tomar uma porrada, mas vai ser uma porradinha, né? Vai ser uma pancadinha que vai doer, vai dar uma mancada, mas não vai te quebrar, né? Porque você estava mais preparado, porque você sabe que certas coisas podem acontecer e você se prepara para isso, né? Então, o perfil desse pecuarista, né? Indo para finalmente aqui do nosso papo, né? O perfil do pecuarista que vai fazer frente a uma agricultura, né? Ou que vai usar até a agricultura como integração, ele é diferente do pecuarista tradicional que você conhece. Aquele pecuarista que usa o gado como reserva de valor, aquele pecuarista que tem o gado para ocupar território, aquele pecuarista que só vê o investimento imobiliário, que fala, pô, fazenda não tem que dar dinheiro, fazenda de gado, fazenda tem que se pagar, né? Porque o que dá dinheiro mesmo é no longo prazo a terra valorizar. Essa mentalidade ela não cabe mais na pecuária de hoje, na agropecuária de hoje, essa mentalidade não cabe mais. O pecuarista atual, o pecuarista do futuro, é um pecuarista que entende de mercado, que entende de risco, entende de margem, de estratégia, entende de capital, entende de equipe, tá? Então, não é só gostar de boi, não é só entender de capim, não é só ser bom no curral, ser bom na negociação. Tem todo um escopo de empresário rural que você precisa desenvolver para sobreviver como pecuarista, para que a sua fazenda continue na pecuária, dando tanto resultado quanto a agricultura dá, né? Ou se você quiser virar agricultor também, você vira, né? Não tem problema nenhum, mas uma decisão porque eu quero, porque eu vejo que é um bom negócio e eu estou migrando, não uma decisão porque fala, perdi, né? Estou sem condições e vou ter que arrendar porque o resultado que eu estou tendo não dá mais, né? Eu escutei um cara falar isso uma vez, eu lembrei agora, eu acho isso muito, muito interessante, né? Ele falou assim, o problema da pecuária é a distância entre uma vaca e outra. Porque veja bem, na soja, quantos centímetros de distância um pé do outro? Né? 30, 50, 60 centímetros? Não sei. O milho, quantos centímetros de distância está um pé do outro, né? E uma rua da outra? É bem pertinho, né? Um do outro. E o boi? É uma vaca aqui, a outra daqui a 1 hectare. Se você tiver uma vaca por hectare, uma UA por hectare, é um aqui, a outra daqui a 1 hectare. Né? 100%, a um a cada 100 metros. Você imagina isso? Uma vaca por hectare, né? É muito longe, né? E eu entendi o que quis dizer isso. Olha a ocupação do solo. Olha o resultado econômico que vai dar. Né? O cara falou, pô, como é que você compra uma fazenda de X mil reais o hectare? Eu não lembro agora qual era a conta que ele tinha feito na época. X mil reais o hectare para colocar uma vaca no hectare. Essa conta não fecha. Para pecuária não fecha. Larga a mão, né? Você tem que arrendar para cana, plantar cana, você tem que arrendar para soja, plantar soja. Essa conta não fecha. Então é a mesma conta que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Então a gente tem que sim diversificar, né? A gente tem que ter estratégias que combinam a agricultura com pecuária, né? Ter arrendamentos, ter integração, ter uma agricultura como parceira, para poder ter caixa previsível, para poder, né, competir ali, diluir risco e somar, né, receitas. Mas é um negócio que, né, se tiver boa gestão para dar resultado econômico, porque senão você vai ter que entregar a fazenda para a agricultura, seja por arrendamento, ou seja porque você vai vender, né, a fazenda para a agricultura ou para outro pecuarista que dá mais resultado do que você, né? Então, a pecuária que vai sobreviver não é a tradicional, né? Então até o Miguel falou isso. Pô, o pecuarista ele se defende tanto que até o pecuarista atrasado é chamado de tradicional. Na visão dele, né? Eu concordo com isso, né? Tradicional, você é atrasado, cara. Né? A pecuária moderna é outra. A pecuária moderna tem outros pré-requisitos, né? Ela se adapta a isso, né? E nos próximos anos, a diferença entre crescer e desaparecer lentamente estará muito mais ligada à gestão do que ao tamanho da fazenda. Eu tenho mais área, mais fazenda para produzir mais. Isso já acabou, cara. Isso tem que ver
que retorno você tem por hectare, né? O quanto de rentabilidade você tem pelo tanto que está investido, o tanto de lucro que você tem pelo tanto que você tem investido. Essa é a conta que ou você vai passar para a agricultura, ou você vai vender a fazenda, vai pegar o dinheiro e fazer outra coisa, né? Então, não é que a agricultura que está expulsando a pecuária, está invadindo a pecuária, né? É que ela está obrigando o pecuarista a trabalhar no mesmo nível de resultado que o agricultor já trabalha há muitos anos. Tá? Essa é a conta. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.